Vamos orar agora pelos dízimos e ofertas e pela mensagem. Eu e o pastor Denis vamos nos ajoelhar, mas você pode ficar assim, do jeito que você está. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez nesse culto de adoração ao Senhor, neste domingo, e viemos aqui porque reconhecemos a superioridade do Senhor, a sua infinitude, porque o Senhor está acima de tudo da nossa vida. E reconhecemos que precisamos de Ti a cada dia, e para essa nova semana não pode ser diferente. Por isso estamos aqui. E nesse momento, eu e o pastor Denis, meu amigo, estamos aqui ajoelhados e pedimos, Senhor, a unção do Teu Santo Espírito sobre ele, que as palavras que saiam da boca dele sejam transmitidas pelo Espírito Santo e atinjam os corações como uma flecha aguda, que atinjam os corações daqueles que estão aqui, daqueles que assistem pela internet. Que essa mensagem seja edificante para a nossa vida. Abençoe cada um aqui, abençoe o pastor Denis, a sua família, o seu ministério. E Pai, volta logo, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Olha, amigo, Deus abençoe você também. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pois é, a nossa semana começou e você veio aqui mais uma vez para se preparar para a correria, se preparar para as atividades, as obrigações que você tem que lidar durante a semana. Mas é isso, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar na presença do nosso Salvador, cantando louvores, adorando o seu nome, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele é por nós. Então, seja bem-vindo à casa de Deus. Você também que nos acompanha via internet, seja bem-vindo. Você que está aí acessando os dados que a gente manda daqui, até chegar até a sua telinha, aí através do YouTube, que você seja muito bem-vindo também. Que você, onde quer que você esteja, possa se sentir abraçado pela Igreja Central, pela comunidade da Igreja Central, mas acima de tudo, pelo Espírito Santo, aquele que traduz o amor de Deus demonstrado por meio de Cristo Jesus e faz com que esse amor chegue até você. É muito bom a gente poder abrir a Bíblia mais uma vez, muito bom a gente poder falar desta que é a palavra mais importante que existe. Eu só quero dar aqui para você um anúncio especial. A partir dessa semana, a partir de quinta-feira, a gente vai começar os 10 dias de oração. É um momento muito especial em que a Igreja Adventista e os amigos da Igreja Adventista se unem para buscar a Deus em primeiro lugar. Se reúnem para renovar esse hábito que é tão importante de buscar a Deus na primeira hora do dia. E isso é muito importante, sabe? Eu sei que às vezes a correria é tão grande, a correria desse mundo que nos absorve de uma maneira tão intensa, mas o fato é que se nós não nos programarmos para buscar a Deus assim que a gente acorda, na primeira hora do dia, o dia vai passar, a gente vai levar as rasteiras dessa vida, as rasteiras de Satanás. Em vez de a gente terminar o dia feliz, agradecido, dizendo assim para Deus: Senhor, foi um dia corrido, cansativo, mas muito obrigado, porque a gente caminhou junto. Em vez de você dizer isso, você vai pedir perdão porque você não buscou, porque afinal a correria foi tão grande que você pensou: eu vou buscar Deus em outro momento, mas aí a correria veio e as contas para pagar, o trabalho, a louça para lavar, a casa para limpar, tarefas de casa para fazer, lição de casa, faculdade, escola. A rotina te envolveu de um jeito tão forte que você não buscou a Deus. Então é por isso que esses 10 dias, você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, você aqui pela igreja, esses 10 dias são para você ter a oportunidade de renovar esse hábito de buscar a Deus em primeiro lugar. Isso é muito especial. Não é fácil. Eu confesso para você, às vezes acontece que eu acordo tão apressado, às vezes eu perco a hora de levantar, ou a gente foi dormir tão tarde que a gente está tão cansado.
Mas eu digo para você, vale a pena a gente buscar a Deus nesse primeiro momento. Sabe por quê? Porque a nossa mente vai estar limpa para poder entender a vontade de Deus. Quando a gente abre a Bíblia e a gente começa a ler, a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente se concentra nessa passagem da Bíblia através da oração e fala com Deus: Senhor, é esse conselho que o Senhor quer dar para mim, o que o Senhor quer dizer, e você lê e se demora na Bíblia nessa primeira hora em que a tua mente está limpa, de repente salta uma lição do texto e você vê o Espírito Santo conversando com você. E quando você faz isso na primeira hora do dia, quando a sua mente está descansada, quando sua mente não está processando mais nenhuma outra informação do dia, você guarda essa lição que saltou da Bíblia aos seus olhos, e você aprende um pouquinho mais a respeito do caráter e da vontade de Deus. É por isso que a gente precisa buscar a Deus na primeira hora. E a gente vai ter uma programação muito especial aqui. A partir de sábado, dia 24, até o sábado, dia 3 de março, nós vamos ter uma semana toda especial com o pastor Marcos Júnior, falando a respeito dessa necessidade de buscarmos a Deus na primeira hora do dia, sobretudo nesses tempos solenes onde nós estamos vivendo. Então você não pode perder. Então você que está nos assistindo aí pelo YouTube, já marca o sininho aí, já compartilha, ok? O nosso canal, essa nossa semana especial que a gente vai ter dentro desses 10 dias de oração. Compartilha com seus amigos, para que mais pessoas possam aprender do amor de Deus e da necessidade de buscar a Deus em primeiro lugar, ok? Não deixa de assistir junto com a gente, e você que está na igreja, não deixa essa oportunidade de passar. Vem, convida o seu amigo, vai ser muito especial, eu tenho certeza. Dois dos nossos pastores estão ali, estão preparando uma coisa toda especial nessa programação. Vai ter uma sala especial de oração, olha só que legal. Vai ter um momento especial também para a garotada. Então assim, tem muita coisa boa, e eu tenho certeza que você vai sair dessa semana com o seu espírito renovado e com o seu hábito de buscar a Deus na primeira hora do dia renovado. Conta a história que um garotinho cristão estudava numa escola pública. Ele tinha apenas 11 anos de idade. E ele estava na quinta série. Eu sou um pouco antigo, sou da quinta série, não do sexto ano, se bem que é a mesma coisa. Ele estava no sexto ano, e o professor, ele estudava numa escola pública, e alguns dos professores não eram cristãos, especialmente o professor de ciências. Ele era ateu. E ele trazia, obviamente, aquela ideia do modelo padrão, de que o mundo evoluiu, o universo evoluiu de uma grande explosão, de uma grande expansão de matéria, né? E essas coisas sempre se batiam com aquilo que ele cria, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. O professor sempre zombava daqueles cristãos que diziam que o mundo foi criado em 7 dias literais, e de que havia um Deus, uma mente superior, que havia feito os céus e a terra. Um dia o professor falou o seguinte, na aula de ciências: essas pessoas que creem na Bíblia não são lá tão inteligentes. É impossível acreditar que tenha havido um Deus que abriu o mar vermelho para os hebreus passarem. Na verdade, não aconteceu nada disso. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: que os hebreus, eles passaram por uma parte em que a água não passava do joelho. E eles passaram lá, era uma parte meio pantanosa, alguma coisa assim. E eles passaram, se bem que não existe pântano no deserto, né, gente? Mas eles passaram com água pelo joelho. Não aconteceu nada disso. Aí o menino falou para o professor: professor, desculpa, eu não acredito nisso. Para mim, eu acho que Deus abriu o mar vermelho sim. Que isso, rapaz? Eles passaram com água no joelho. Aí o menino ficou pensando um pouquinho. Aí ele abriu um sorriso. Você vê, professor, esse Deus que eu creio é fantástico.
É fantástico, sabe por quê? Porque, olha só, se o povo passou por um lugar tão raso em que a água batia no joelho, olha que Deus poderoso para fazer todo o exército egípcio se afogar em 50 centímetros de água. A fé daquele menino era uma fé simples, mas era uma fé firme. Por mais engraçado que seja, esse menino continuou firme pelo que ele crê. E eu pergunto para você, será que você já vacilou naquilo que você acredita? Será que você já teve vergonha de falar para as outras pessoas daquilo que você acredita? Será que às vezes você teve a oportunidade de mostrar ou foi questionado por outras pessoas que questionam o relato bíblico da criação, que questionam o relato bíblico do Éden, que questionam o relato bíblico da entrada do pecado no mundo, do Mar Vermelho e tantos outros milagres? Será que você já se sentiu envergonhado de falar para Deus e pensou, não, talvez seja melhor ficar quieto? O fato é que nossa igreja foi fundada em 1863 e já existe há 160 anos para pregar essa mensagem. Por que Deus criou a igreja adventista? É para fazer com que as pessoas que acreditam e se entregam a Deus, como aquele garotinho de 11 anos, não tenham medo de defender a verdade. Nós devemos entender que nós não fazemos parte apenas de uma denominação religiosa. Somos parte de um povo profético. Desde o início da nossa história de pecado, Deus manteve pessoas responsáveis por serem os seus embaixadores aqui na terra, por serem os seus sacerdotes aqui na terra. Eles eram profetas. Profetas são pessoas que falam em nome de Deus, que falam sem medo a palavra de Deus. É isso que significa profecia, falar ao mundo em nome de Deus. Em que se consiste a profecia? E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, profecia não quer dizer apenas com previsão do futuro. Como Nostradamus, né, que dizia, até 1000 chegarás, de 2000 não passarás. Já estamos em 2023. Mas profecia não significa apenas prever o futuro ou dizer o que pode acontecer no futuro. Profecias vão muito além disso. Na verdade, profecias são palavras ditas que revelam a vontade de Deus, a lei de Deus, o seu plano de salvação para cada um de nós. As profecias também revelam regras de conduta para o povo de Deus, conselhos sobre saúde, sobre regime alimentar, sobre exercício físico, a administração do dinheiro, a dedicação dos nossos dons a Deus. Profecias também são relatos históricos da humanidade, do ponto de vista de Deus. As profecias são promessas de restauração ou destruição, que são as chamadas profecias condicionais. Profecia é aquele relato que Deus, através dos seus profetas, clamava desesperadamente para que as pessoas voltassem o seu coração a Deus. Profecias falam do passado, do presente e do futuro. Profecias falavam da primeira vinda de Cristo e também falam da segunda vinda de Cristo. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo o que Deus revelou para os seus profetas é profecia. Tudo o que está aqui na Bíblia, de capa a capa, revelado por Deus ao seu povo, ao longo da história, é profecia. Os belos hinos que foram escritos por Davi, Salomão, Asaf, Moisés, Corá, os filhos de Corá, o hino que Maria cantou quando descobriu que ia ficar grávida de Jesus, o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, assim que ele passou do Mar Vermelho, tudo isso
é profecia. As festas que eram ensinadas para o povo foram ensinadas por profecia. Nós podemos resumir toda a profecia bíblica da seguinte forma: profecia é a revelação de Deus do seu caráter, do seu plano de salvação e restauração do pecado, pela atuação do Espírito Santo, por meio dos seus servos, os profetas. Profecia é isso. O primeiro profeta que existiu foi Adão. Adão experimentou a vida antes e depois do pecado. Adão viu a Deus face a face. E eu imagino o esforço que provavelmente Adão e Eva faziam para que aquele rosto maravilhoso, repleto de amor, não saísse da mente deles, ao longo dos mais de 900 anos em que eles viveram. Mas eles foram profetas, porque Deus revelou para Adão e revelou para Eva o que ia acontecer, a fim de que a raça humana pudesse ser salva. Mas Deus continuou se revelando para a humanidade. E Ele se revelou para Sete, se revelou para Enoque, para Matusalém, para Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José. Ele se revelou para Moisés, para Arão, para Josué e para os anciãos do povo, para todos os patriarcas. Ele se revelou para os artistas que construíram a arca, que construíram o santuário de Israel. E todas essas pessoas testemunharam para o povo da vontade de Deus. E Moisés escreveu o livro de Jó, que também foi profeta, porque afinal ele viu a Deus e revelou para os seus amigos e para outras pessoas a vontade de Deus, a ponto de o próprio Moisés, muitos anos mais tarde, escrever o livro de Jó, e depois escrever o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Mas Deus continuou se revelando depois da morte de Moisés, depois da morte de Josué, e Ele se revelou para juízes como Gideão, como Sansão, como Manoá, o pai de Sansão, Samuel, nos altos e baixos de apostasia e de fidelidade do povo de Israel, naquele período crítico da história de Israel, que foram os 400 anos do período dos juízes. Anos mais tarde, Deus usou Davi, o suave cantor de Israel, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, como eu disse para vocês, os salmistas também. Ele usou reis, ele usou sacerdotes como Abiatar, como Esdras, como Neemias, Isaías e Jeremias. Ele utilizou até mesmo agricultores e boiadeiros, cowboys, para poder pregar o evangelho, para poder pregar e chamar o povo que continuava nos seus altos e baixos de fidelidade e apostasia. Boiadeiros como Oséias, agricultores como Joel, como Amós, príncipes do povo como Ezequiel, Daniel, que aconselhavam o povo, insistiam para que o povo andasse nos caminhos de Deus. E eles repetiam ao longo de toda essa história a promessa de salvação através do Messias. Mas o povo, como o pastor Rafael falou ontem, o povo vivia insistindo em cair nas armadilhas de Satanás, até que Deus resolveu ficar em silêncio. Mais um ciclo de 400 anos. E o povo ficou em silêncio, e Deus ficou em silêncio, mas enquanto ele estava em silêncio, ele estava preparando o povo para receber o Messias. Então mais um profeta surgiu, que foi o profeta João Batista, responsável por preparar o caminho do Senhor, por endireitar as veredas, preparar o coração do povo para receber o Messias. E na sequência, após o seu batismo, veio Jesus em pessoa para nos ensinar a andar nos seus caminhos. E ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para revogar os profetas, eu não vim revogar nada, eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. Eu vim cumprir. E o termo cumprir na palavra de Deus, quando ele diz isso,
em Mateus capítulo 5, verso 17, diz o seguinte: eu vim para cumprir, e cumprir significa completar, fulfill, encher por completo. Ou seja, se Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, isso significa que o povo judeu naquela época estava cumprindo pela metade. E é por isso que Jesus veio ensinar numa dimensão diferente. E ele, como o próprio Deus, se fez homem e se tornou profeta, grande profeta, se levantou entre nós. E ele veio nos dar uma nova dimensão de como cumprir a lei de Deus através de uma atitude que parte de dentro para fora. E Ellen White diz, pode colocar na tela aqui, ele está desligado aqui, deixa eu ligar. Ellen White diz exatamente isso aqui, que Jesus, vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar a Deus tanto aos homens quanto aos anjos. Ele não era profeta apenas para a humanidade, ele era profeta para o universo inteiro. Afinal, ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudos do universo. Está todo mundo interessado em você. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem atentar, e será seu estudo através dos séculos sem fim. Se a profecia veio para revelar a Deus e a vontade de Deus, Jesus foi a mais perfeita revelação da vontade de Deus. Ele era a profecia tornada carne. Ele era a profecia em pessoa. Ele era a revelação de Deus em pessoa. A revelação que veio para salvar. Ao longo de 1500 anos, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. E ao longo desses 1500 anos, Israel naquela montanha russa, de altos e baixos, de fidelidade e apostasia. E Deus sempre desejando abençoar o seu povo. Deus abençoou Israel, fez dele o povo mais rico, justo e saudável do planeta. Mas com grandes privilégios, sempre vem grandes responsabilidades. Deus também os escolheu como um povo profético. Um povo que tinha a missão, através da sua glória, da sua riqueza, da sua saúde e sabedoria, de espalhar para o mundo inteiro que existia um Deus que queria salvar a humanidade. Através da vida deles, eles seriam uma parábola constante de como Deus abençoa aquelas pessoas que andam e seguem os seus caminhos. E através de Israel, através desse povo, estaria segura a linhagem do Salvador do mundo. O sonho de Deus é que o povo de Israel fosse uma linhagem próspera, que mostrasse para todo mundo o plano de Deus de salvar a humanidade e fazer com que toda a humanidade fosse rica, saudável e feliz como o povo de Israel. Mas, infelizmente, Israel não entendeu direito. E eles começaram a julgar que eles, os judeus, seriam o único povo que seria salvo por serem eles o povo da aliança. Eles não entenderam direito. E eu falo isso com muito respeito pelos nossos irmãos judeus que amam a Deus e creem em Deus assim, no mesmo Deus que nós cremos. Mas Deus não abandonou o povo judeu, como muita gente diz. Sabia? Tem muita gente que diz que a partir do momento em que Deus abriu a sua aliança, Ele abandonou o povo de Israel. Não abandonou, não. Pelo contrário, Deus continuou ao lado do seu povo. Tanto é que a igreja cristã começou com quem? Com o povo judeu. Começou com apóstolos judeus. Vocês estão entendendo? Deus não excluiu os judeus da aliança. Deus não abandonou o seu povo escolhido. Tanto é que um dos povos mais ricos do mundo, hoje, é o povo judeu, a despeito de tanta perseguição durante a Idade Média, tanta perseguição durante a Idade Moderna, depois do Holocausto e tanto antissemitismo que existe hoje.
Basta acompanhar as notícias. Mesmo assim, Deus continua abençoando o povo judeu, que é o povo da aliança, sim. Mas o fato é que essa aliança não se restringe mais ao povo judeu. Essa aliança agora foi aberta para todas aquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, os discípulos que se tornaram apóstolos, enviados para longe, como André, Pedro, Tiago, João e seus companheiros, Saulo, o perseguidor do cristianismo, que depois se tornou Paulo, eles se tornaram os novos profetas que deram início à igreja cristã, pregando a mesma coisa que eles pregavam, que os profetas do Antigo Testamento pregavam, que o Messias veio a essa terra dar a sua vida, derramar a sua graça para salvar a todo mundo. E eles pregaram e enfrentaram martírio, enfrentaram perseguição, pobreza, foram espancados, chicoteados, crucificados, degolados, decapitados, para que essa verdade continuasse a sendo pregada. Depois vieram os anciãos da igreja, e sob dura perseguição do Império Romano, continuaram levando essa mensagem. João foi o último dos profetas, dos apóstolos. Foi o último a morrer. E ele escreveu no livro do Apocalipse sobre mártires, que dariam a sua vida por essa mensagem, que dariam a sua vida pela pregação do Evangelho. Pessoas que pregariam até ficar com a garganta seca, mas que continuariam pregando, não importa o que eles tivessem que enfrentar. Deram a sua vida pela pregação do Evangelho, pela verdade que foi lançada por terra ao longo da Idade Moderna, da Idade Média e da Idade Moderna, correspondentes à profecia dos 1260 anos, citada também em Daniel. Lá no livro do Apocalipse, João falou dessas pessoas que dariam a sua vida. Ele falou que se levantariam pessoas para reformar a igreja, para reformar o cristianismo, fazer uma grande revolução, como foi o caso de John Hus, John Calvino, Martinho Lutero, até que João chegou nos nossos dias, falando de um povo profético que se levantaria para restaurar uma verdade esquecida por quase 1800 anos. Esse povo, representado pelo 7º anjo no livro do Apocalipse, proclamaria muitas verdades esquecidas. E eu quero ler com você aqui Apocalipse capítulo 10, versículos 8 a 10. Você pode acompanhar no telão também. Apocalipse capítulo 10, versos 8 a 10. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo: vá, pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então eu fui ao anjo pedindo que me desse o livrinho. E então o anjo me falou: pegue o livrinho, devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo, e o devorei. Na minha boca era doce como mel, mas quando porém o comi, no meu estômago ficou amargo. João sofreu de indigestão, uma dor terrível no estômago depois que ele comeu aquele livrinho. Às vezes a gente come muito doce, né? É uma delícia. Mas quando cai na barriga, faz mal. E a gente fica com aquela cólica tremenda. Essa cólica, essa dor que deixa enjoada, que deixa a gente enjoado, foi o mesmo desapontamento que os nossos pioneiros, os pioneiros da igreja adventista, sofreram naquela noite de 22 de outubro de 1844. Que noite é essa? Você que está nos acompanhando, talvez não entenda muito bem. Então eu vou fazer um resuminho assim, bem pequenininho, bem simples, para você poder entender como é que a gente chegou a essa conclusão e que desapontamento foi esse.
Vamos lá, Guilherme Miller era um homem que buscava respostas. E ao estudar a Bíblia, Deus lhe revelou que Cristo logo voltaria. A profecia dos 2.300 anos, ou dias proféticos de Daniel 8,14 a 9,25, diz que Jesus purificaria o santuário dos pecados dos homens. Como a gente já sabe, essa profecia começou no ano 457, que você pode ver aqui no início da nossa linha do tempo aqui. Começou no ano 457, quando Artaxerxes I, o rei da Pérsia, fez um decreto dando todos os recursos para que o povo de Israel, para que os judeus pudessem voltar para sua casa e pudessem então reconstruir a cidade de Jerusalém e o templo. Esse decreto não apenas deu autorização para o povo de Israel, para os judeus reconstruírem Jerusalém, mas também determinava que recursos fossem direcionados para essa reconstrução. Então Esdras levou esse decreto para que os povos ao redor pudessem deixar o povo em paz. Depois veio Neemias e ajudou a Esdras na fiscalização, na construção. E eles conseguiram levantar o muro de Jerusalém em 52 dias, mas foi construído com muita dificuldade. E esse momento, 457 antes de Cristo, marcou o início desse período. Daniel descobriu que esse período começaria neste ano. Ele não sabia exatamente que ano que ia começar, mas esse período também marcaria o momento em que Cristo seria batizado, daria sua vida e o evangelho seria pregado. Então assim, a gente não vai abordar todos os aspectos desse gráfico que eu coloquei aqui para vocês, mas o fato é que, começando no ano 457 antes de Cristo, pelo decreto de Artaxerxes, ele fez os cálculos e descobriu que essa profecia se cumpriria, esse período profético de 2.300 anos, terminaria em 1943. 1943? Tem gente achando estranho aí. 1800. Obrigado, gente. Fui eu que errei. Terminaria em 1843. Mas aí chegou, e Guilherme Miller, assim como os outros estudiosos que se juntaram a ele, e outras pessoas que se juntaram a ele num grande movimento que moveu quase 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos, estavam se preparando para esse que seria o grande evento da purificação do santuário. Até 2.300 tardes e manhãs, Daniel 8,14, e o santuário será purificado. E eles achavam que o santuário seria o quê? A terra, que seria purificada pela volta de Jesus. Mas Jesus não veio em 1843. Aí eles se lembraram de uma coisa, que não existe o ano zero. Eles haviam calculado errado. Então, peraí, gente, o cálculo está errado. Não é em 1843, é em 1844. Mais precisamente no dia da expiação judaico, onde tradicionalmente se fazia a purificação do santuário israelita, na época do povo de Israel. E esse dia, o Yom Kippur, cairia exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Pronto, o cálculo fechou. E todas as pessoas achavam o quê? Que Jesus ia voltar em algum momento do dia 22 de outubro de 1844. Ano que vem vai fazer 180 anos que essa profecia se cumpriu. Só que chegou 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Aquela profecia de esperança que era doce aos lábios das pessoas, quando eles contavam e profetizavam para as pessoas, se tornou amarga, como uma cólica estomacal, quando o relógio bateu as 12 badaladas de 22 de outubro de 1844 e Jesus não voltou. Vergonha, ridículo.
todas as pessoas zombando daquelas pessoas que se prepararam para esse momento. Muita gente abandonou a fé, muita gente. Muita gente continuou fazendo cálculos, mas um grupo pequeno de pessoas, 50 pessoas, se juntaram para estudar a profecia. E eles chegaram à conclusão de que a data do cumprimento da profecia estava certa. Começou lá em 457, tinha que terminar em 1844. Só que eles entenderam uma coisa. No dia seguinte eles entenderam que a data estava certa, a profecia estava certa, mas eles interpretaram que o evento estava errado. Não era a terra que deveria ser purificada, mas era o santuário celestial, para onde Jesus subiu, que deveria ser purificado. E eles entenderam que essa mensagem representada pelo livrinho que João pegou do anjo, a mensagem doce à boca, mas amarga ao estômago, representava uma profecia que ia começar a se cumprir a partir daquele momento. Como eu disse para vocês, quase todos abandonaram a esperança, mas alguns mantiveram a sua esperança. E eles entenderam que a partir daquele momento, verdades deveriam ser restauradas, e o evangelho deveria ser pregado a todo mundo. Entre esse grupo, Ellen White, Tiago White, Andrews e muitos outros pioneiros, Uriah Smith, entenderam que eles deveriam se voltar à Bíblia e entender a vontade de Deus para eles pregarem o evangelho nesse momento. Eles se deram conta de que em 22 de outubro de 1844, Jesus iniciou uma nova fase no seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Ele seria o nosso sacerdote que não somente intercederia diante de nós, sendo nosso advogado perante Deus, mas também ele, a partir de agora, iniciaria o juízo investigativo. Ou seja, ele ia julgar a vida de cada pessoa, desde Adão, para definir quem foi aquele que aceitou e quem foi aquele que recusou o seu sacrifício de salvação. E aí eles entenderam o que está escrito em Apocalipse capítulo 10, versículo 11. Depois que João sentiu aquela dor terrível no estômago, enquanto ele estava lá se retorcendo, João disse: então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aquele povo que sofreu grande desapontamento, descobriu que ainda existiam muitas verdades que deveriam ser levantadas, restauradas, verdades esquecidas como a validade da lei de Deus, a santidade do sábado, a reforma de saúde, a verdade sobre a morte, a entrega da vida, a proximidade da volta de Jesus, a conclusão do grande plano de salvação. E esse povo, liderado por Tiago White, Joseph Bates, J.B. Frisbee, Uriah Smith, Ellen White, entre tantos outros estudiosos da Bíblia, entenderam que eram responsáveis por pregar a muitos povos a respeito de muitas verdades que deveriam ser restauradas. E a grande mensagem era simbolizada por essa aqui, ó: temam a Deus e deem-lhe glória, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Este povo somos nós, os adventistas do sétimo dia. É você. É você que nos acompanha aí pela telinha. Essa é a nossa grande missão. Adventistas porque cremos que Jesus Cristo vai voltar. E do sétimo dia, porque nós entendemos que a lei de Deus é eterna e não deve ser quebrada.
O símbolo dessa lei é o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus é o Senhor do sábado. O sábado é o dia do Senhor, não o domingo. Embora muitas igrejas cristãs, embora muitos cristãos sinceros, embora muitas igrejas que estão dispostas a pregar o evangelho, guardem o domingo, não é esse o dia que Deus pediu para nós guardarmos. Nós não guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou nesse dia. Nós não guardamos o domingo porque Jesus é o sol da justiça. Nós guardamos o sábado porque nós entendemos que nenhum ponto da lei de Deus deve ser quebrado. Da mesma forma que os patriarcas, juízes, profetas, reis, apóstolos foram as vozes de Deus naquele momento, ao longo da história, nós hoje somos a última voz a pregar a salvação. Somos um povo profético que recebe de Deus grandes privilégios, mas também grandes responsabilidades para realizar a tarefa: pregar a todo mundo que Jesus Cristo vai voltar. Você entende agora porque você é adventista do 7º dia? Você não faz parte apenas de um grupo social de pessoas que vêm adorar a Deus. Você faz parte de uma missão. Você é um porta-voz de Deus num tempo muito solene, que é o tempo do fim. E eu sei que existe aqui na nossa igreja, e existe muitas pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, que não são adventistas do 7º dia. E eu quero dizer uma coisa para vocês com todo carinho: nós, adventistas do 7º dia, não nos consideramos melhores do que ninguém, tá? E eu acredito sim que Deus tem uma missão para cada igreja que leva a sério esse negócio de ser cristão, que leva a sério a graça de Jesus. Deus tem uma missão para cada denominação religiosa. Nós não somos melhores do que ninguém. Inclusive, nós acreditamos piamente de que a maioria das pessoas que vão herdar a vida eterna na última geração não são adventistas do 7º dia. Mas a missão da igreja adventista do 7º dia não é pregar que não existe salvação fora da igreja adventista. Não é essa a nossa missão. A nossa missão é levar a mensagem do advento a todo mundo na nossa geração. Fomos salvos para servir e precisamos cumprir essa missão. Sermos firmes na fé, como foi aquele menininho da história. A nossa missão hoje é restaurar verdades lançadas por terra, é levar a mensagem do evangelho a todo mundo, para testemunho a todas as nações, para que então venha o fim. A nossa mensagem, você pode ver aí no telão, é pregar a mensagem de um Salvador crucificado, morto e ressurreto, doador de vida e liberdade a todos os que nele creem. Essa é a nossa grande missão. A nossa missão é pregar que Jesus está lá, no juízo investigativo, vendo a vida de cada um. Nós somos responsáveis por levantar verdades por terra, como a semana da criação, em 7 dias literais, como está escrito lá em Gênesis 1 e 2. É pregar a lei de Deus, uma lei imutável, que não foi destruída por Cristo na cruz do Calvário. É pregar a verdade do sábado como memorial da criação e memorial da redenção. É pregar o estado do homem na morte, um estado de inconsciência, em que a pessoa está lá, com o corpo e a mente totalmente desligada, que a mente não vai para o céu, mas permanece lá, morta, juntamente com a pessoa. A nossa missão é levantar a verdade do grande conflito que estamos vivendo entre Cristo e Satanás, que começou antes mesmo do Éden. A nossa missão é pregar a volta de Jesus, para salvar os remidos e dar vida eterna. A nossa missão é pregar sobre o milênio e a vida eterna, que pode começar agora, se você entregar a sua vida para Jesus. Meus queridos, nós temos uma missão enorme, e Jesus nos dá essa missão com garantias eternas. Não tenha medo das coisas que vocês vão sofrer, e eu vou dizer para você, meu irmão, a nossa mensagem é uma mensagem popular. Muitas vezes nós já temos sido ridicularizados por dizermos que cremos no mundo que foi criado em 7 dias.
Muitas vezes somos ridicularizados por dizer que não existe vida após a morte, a não ser pela ressurreição. Só que vai chegar um momento, e já está chegando, em que muitas pessoas estão dizendo que nós somos pessoas fundamentalistas, que guardar o sábado, que guardar a lei de Deus é coisa de fundamentalista. Eis que o diabo está para lançar, inclusive alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei o quê? A coroa da vida. Jesus ainda nos dá mais garantias. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E ao vencedor, e ele fala exatamente para nós que estamos vivendo no período correspondente à igreja de Laodiceia, mornos. Ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, como eu também venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Meu avô Dionílio se tornou adventista há mais de 50 anos. Pouco tempo depois, a minha avó, Elizabeth, também conheceu a verdade. E a minha avó era a coluna de oração da nossa família, enquanto meu avô Dionílio saía de casa em casa para pregar o evangelho, estudando com as pessoas, falando do amor de Deus em classes bíblicas, em pequenos grupos. Ele fundou várias igrejas, inclusive a igreja das Palmeiras, lá no Capão Redondo, onde eu fui membro durante a minha infância, a primeira igreja que eu cantei. E nesse trabalho despretensioso, ele trouxe quase 500 pessoas para Jesus. E ele morreu. Ele descansou, esperando aquela promessa se cumprir. Mas ele morreu firme nessa promessa, na promessa que ele acreditava. Ele morreu como um profeta. Você também é um profeta. Você também faz parte desse povo. A última voz profética, que vai levantar verdades lançadas por terra, que vai pregar para o mundo que Jesus Cristo vai voltar. Não precisamos mais de visões, não precisamos mais de sonhos, se bem que Deus está dando visões e sonhos para muita gente. A gente não precisa, tudo que a gente tem está aqui, ó. Isso aqui é mais que suficiente para a gente se manter firme na verdade. Mas Deus ainda nos dá o presente de termos um comentário bíblico completo escrito por Ellen White, para nos ajudar a entender um pouco mais profundamente a mensagem bíblica. A luz menor que nos guia à luz maior, a regra de fé e prática. A única regra de fé e prática para todo cristão. Nós somos a última voz profética da história. E Deus chama você, e você que está nos acompanhando pelo YouTube, para servirmos, para pregarmos, mesmo diante de perseguição, mesmo diante de injúria, mesmo diante de mentira, como os nossos profetas que viveram antes de nós sofreram. Bem-aventurados são vocês, quando os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Regozijem-se de serem a última voz profética, e exultem, porque grande é o galardão de vocês no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E vocês estarão levando adiante, com dor e sofrimento, mas com grande esperança, a salvação que eu sonhei a dar para todos os meus filhos da raça humana. Você quer ser um profeta? Você quer se levantar e pregar o evangelho? Às vezes ser cristão não é fácil, sobretudo no mundo escuro como o nosso. Mas Ele pode fazer a sua luz brilhar por meio de você. Basta você se entregar, basta você se dispor. Então eu quero terminar essa mensagem apenas fazendo um convite para você. Você quer ser a última voz a pregar o evangelho no mundo?
Você quer fazer parte, você crê que faz parte dessa última geração que vai pregar o Evangelho em meio a essa sociedade cheia de escuridão? Se você quer participar desse movimento profético, da última voz, antes de Jesus voltar, eu convido você a se levantar. A gente vai cantar agora. A gente vai cantar que não é fácil ser cristão. Mas a gente vai cantar também que a gente pode brilhar por Cristo e levar luz a esse mundo escuro e trazer muitas pessoas para a salvação. Canta comigo. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. É isso que a gente precisa, de união, para que a luz dele brilhe em nós, para que o Espírito Santo age em nós. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa. Você aí de casa, canta junto com a gente. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu
profetas dessa era moderna, Charles Spurgeon, um pregador fantástico, um homem que sentia a necessidade de orar intensamente, porque se ele não sentisse a presença de Deus impulsionando-o a pregar, ele não sairia da sua posição de joelhos. Ele pregava com poder e ele orava muito a Deus. Um dia ele disse assim: pregue todo dia, e se for necessário, use palavras. A gente não pode pregar apenas com as nossas palavras, a gente tem que pregar com a nossa vida. Em meio a uma geração degradada pelo pecado, física e moralmente, Deus vai fazer com que crianças, como essas que cantaram aqui no Ministério de Louvor, adolescentes, jovens, adultos e velhos, se levantem com o seu rosto brilhando, para levarem pessoas ao arrependimento e à conversão. Está profetizado aqui, está profetizado nos escritos de Ellen White, está profetizado na sua vida, que você possa brilhar por Ele, e que você saia desta igreja hoje, pensando em 5 pessoas, que você quer levar para Jesus, e você vai orar por essas pessoas, e vai dizer: Senhor, eu quero levar pelo menos uma que seja, dessas 5 pessoas, a se entregar a Ti, a se entregar aos pés da cruz, por meio do batismo. Você já sabe qual que é o nosso alvo para esse ano. Qual é o nosso alvo? 366, é ano bissexto. Vamos nos juntar, vamos nos unir num só coração, num só espírito, numa só oração, e Deus vai fazer maravilhas por meio de vocês. Querido Pai, sem Ti nós não somos nada. Sem Ti nós somos como sino que retine, um som barulhento, mas vazio. Mas contigo nós somos a última voz profética desse movimento profético que o Senhor começou lá em Adão, e é a gente que vai terminar, para a salvação da humanidade e para que Jesus volte logo. Ajuda-nos a brilhar com a Tua luz, que o Teu Espírito faça com que a Tua luz resplandeça sobre nós e resplandeça através de nós, para que muitas pessoas possam olhar para a alegria que nós temos de sermos cristãos e possam desejar ter essa mesma alegria, essa mesma esperança. Esse mundo está acabando, a gente está vendo, e por isso a gente se dispõe a pregar o Evangelho. Usa-nos com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Eu vou ficar à porta para poder te cumprimentar. Olá, querido amigo, querida amiga que está nos assistindo neste momento. Que bom que você ficou um pouquinho mais além da mensagem do culto. Deus tem feito um apelo ao seu coração. Há muitos corações. E eu quero falar para você, querido amigo, amiga que me assiste nesse momento, que está sentindo e recebendo o convite do Espírito de Deus para tomar a sua decisão pelo batismo. Acesse o link que aparece na sua tela ou na descrição desse vídeo. Entre em contato conosco, que nós vamos lhe ajudar a tomar os passos necessários até que este grande dia chegue para a sua vida. O dia em que você descerá as águas e vai selar o seu relacionamento com Jesus para todo sempre. Que Deus te abençoe grandemente. Não deixe para amanhã essa decisão que é a mais importante da sua vida. Tome sua decisão agora mesmo. Acesse o link, entre em contato conosco e nós vamos lhe ajudar. Um grande abraço
Que Deus te abençoe ricamente. Até logo.